Você se forma e pensa, ok, cadê aquele terninho que vem junto com o diploma? Aqui vai um spoiler. Ele não vai vir. Oi, eu sou a Maria Caroline Kiel, pós-graduada em TCC e em Neurociência do Comportamento. Também sou mestranda em Interdisciplinaridade em Ciências Humanas e faço parte da OnTree. E da mesma guria que tá há anos esperando a sua carta de Hogwarts, que nunca vai vir, o terninho também não vem. E brincadeiras à parte, eu estou aqui hoje para falar sobre aquele momento em que você se forma, tem um diploma e tudo ok. Você também tem uma caixa de ferramentas pronta para ser usada, mas não sabe muito bem o que fazer com tudo isso dentro do consultório. E aí, pode ser que esse momento seja em diversas fases após se graduar. Sem julgamentos aqui, afinal é por isso que a OnTree tá de pé. Independente da sua abordagem utilizada dentro da clínica, dentro da psicoterapia, tem alguns pontos convergentes. Por exemplo, a psicoeducação, as diversas formas de regulação emocional e também aquela reflexão sobre sentimentos e insights que ocorrem dentro da sessão. Mas sempre vem na cabeça, né? Como que eu faço tudo isso de uma forma em que fique bem nítido para o paciente ou que engaje ele, seja leve e prático? Como falar com o paciente sem que ele fique com aquela cara de paisagem, às vezes, quando a gente está fazendo uma psicoeducação, por exemplo? Eu sei que muitos de nós fomos ensinados um certo conceito de neutralidade e que a gente não pode mostrar nada pessoal dentro da clínica. Mas eu falo que a resposta para aquelas duas perguntas anteriores, elas estão justamente nesse ponto, naquilo que muitas vezes a gente esconde por medo, né, de não ser ético ou neutro o suficiente. É algo chamado da nossa bagagem cultural, mas também é o que conecta com os nossos pacientes, é o que cria aquele vínculo. São os filmes, as séries, a música e entre outras coisas, como os hobbies, os seus passatempos preferidos. Isso não é ser menos ético e nem menos neutro, é mostrando que ali na frente daquele paciente não tem um robô, e sim um ser humano de verdade. Talvez eu seja um pouco suspeita para falar, mas a neurociência explica. O cérebro humano aprende muito melhor por associação. O que seria, então, essa associação? Vamos dizer que você vai fazer uma psicoeducação com o paciente, né? Já que eu venho da TCC, então eu vou ter que puxar um abraço pro meu assado. Mas, digamos que você vai fazer uma psicoeducação ali nos parâmetros da TCC e tudo mais. Como que você explicaria para o seu paciente, por exemplo, que ele precisa de uma rede de apoio, mas que boa parte do trabalho depende do engajamento dele? Difícil. Como que você faria uma reestruturação cognitiva com ele, de forma que ele se engaje e seja efetivo mesmo, que ele se conecte? Sem dar uma aula de psicologia, a gente acaba exigindo bastante do paciente, principalmente quando ele não é dessa área, quando ele é de outra área, porque ele precisa aprender muitas coisas novas sobre ele e também sobre alguns funcionamentos que a gente aprende na faculdade, por exemplo. E você também exige que ele se questione muito sobre coisas que ele nunca se questionou em toda a vida. Então você percebe o quanto que isso é pesado para ele. E por que não fazer isso de uma forma mais leve? E que ele se identifique mais. E aí, quando a gente conecta esses pequenos atalhos, né, como referências e metáforas, a gente reduz bastante esse peso e fica muito mais fácil. Então a gente acaba reduzindo também a resistência em trabalhar certos assuntos e também, às vezes, dá um choque em saber sobre algo de si. Também acaba reduzindo um pouco esse choque que às vezes acontece. Um choque de realidade ali acaba diminuindo, então, essa resistência e essa dificuldade em entender algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Dentro da TCC, que é o meu choque. Como eu falei antes, né, sobre rede de apoio e tudo mais, muitas vezes eu gosto de usar uma referência muito boa e que tem bastante material, que é o Senhor dos Anéis. Então, se você pensa a jornada ali do Frodo e da Sociedade do Anel, você consegue incluir várias coisas. E aí, eu uso o Frodo para explicar, por exemplo, um modelo de função da rede de apoio e o papel do paciente dentro dessa rede. No filme, ele não poderia terminar a jornada sozinho. Ele precisava da sociedade. Ele não ia conseguir carregar sozinho também
anel. E por mais que eles estivessem separados, cada um estava fazendo o seu papel. Ninguém poderia carregar aquele anel por ele. Ninguém poderia pegar a jornada do Frodo para si. Mas as pessoas ao seu redor poderiam apoiar ele. Se alguém, por exemplo, tentasse pegar o anel e carregar por ele, iam sofrer demais e não iam conseguir carregar. E isso ilustra perfeitamente que o paciente tem um fardo, talvez seja pesado demais no momento, porém ele é intransferível. Mas ele não tá só. E aí juntos ali, durante a sessão, a gente vai construindo uma narrativa. A gente define quem que é a sociedade do anel dele, baseado na sua rede de apoio, e também usa a metáfora ali da missão como o nosso processo terapêutico. Isso é bem importante. Visualmente, o paciente entende que ele tem essa rede de apoio, ele tem esse suporte para ajudar ele a subir a montanha, a chegar até Mordor, mas que ele não vai poder deixar para os outros, por exemplo, fazer as suas coisas intransferíveis. E que ele é protagonista da sua própria realidade e da sua dor. Então, isso mostra qual que é a sua responsabilidade dentro do processo terapêutico, mas também que ele não tá sozinho e que com a Sociedade do Anel dele, ele vai poder enfrentar muito melhor esse processo, essa missão, essa jornada, essa aventura. Aí você escolhe o nome. Claro, eu sempre uso quando eu sei que o paciente também é fã do Senhor dos Anéis. Outra estratégia que eu também uso, e talvez essa seja um pouco mais abrangente, porque não precisa ser necessariamente nerd que nem eu, a questão da crença entre ser bom ou mal. A gente tem essa visão dicotômica, que é 8 ou 80, né? Ou eu sou muito bom, ou eu sou extremamente mal. Outra estratégia que eu utilizo é analisar alguns vilões a partir da perspectiva do histórico dele. E aí tem que ser um vilão que o paciente tem escolhido para o engajamento ficar melhor. Por que eu faço isso? Para desconstruir essa ideia que às vezes o paciente pode ter de ser uma pessoa ruim ou essencialmente má por causa de um erro que cometeu. E aí muitos pacientes chegam com esse pensamento, esquecendo e desfocando das coisas que ele pode fazer para reparar esse erro, né? Que o erro não é irreversível, que ele pode reparar o dano feito, que ele pode pedir desculpas, por exemplo. Então, em vez de focar só nessa história do paciente, e provavelmente ele se sente muito culpado, eu começo, se eu vejo que ele se identifica, né? Eu começo já pedindo um vilão que ele se identifica ou que ele goste, e a gente analisa então a linha do tempo desse vilão. E às vezes realmente o paciente vai se rotular essencialmente mal por aquele erro, mas a partir dessa análise a gente começa também a entender e dar alguns insights para esse paciente. Então um exemplo, né, que eu gosto de usar às vezes quando o paciente gosta de Star Wars, que nem eu, do Anakin. O Anakin Skywalker, ele tem uma história bem sofrida, né? Ele foi escravo, perdeu a mãe, e tudo isso a gente se pergunta, né? Será que Anakin teria virado Darth Vader se ele tivesse feito terapia? Provavelmente não. E aí a gente também lembra e reforça o paciente que ele tá ali como uma pessoa tentando melhorar. Será que um vilão tentaria melhorar? Também acho que não. Uma pessoa essencialmente má? Uma pessoa que não tem uma gota de bondade dentro de si. E aí a gente desconstrói isso com evidências de crenças ali, contra crenças que o paciente possa ter ali sobre ele mesmo. Depois dessa análise do vilão, a gente começa a trazer para a realidade do paciente. E aí mostrando que ele também tem uma linha do tempo. Entendendo aonde que foi, o ponto de partida, a análise histórica, vamos dizer, da construção dele, para que ele possa também se comparar com um vilão que ele acha que é essencialmente má. E aí entendendo que isso não é uma isenção de responsabilidade. Ele sim, e o vilão também, tem responsabilidade sobre seus atos, mas de mostrar que é preciso desse equilíbrio. Quando a gente começa então a analisar junto com o paciente, normalmente vem insights poderosos. O ponto central dessa reflexão é que vilões reais, pessoas essencialmente más, elas não procurariam aprender com seus erros, não procurariam terapia para tentar melhorar e se sentir melhor. Elas não têm mais aquele valor. E aí a gente basta imaginar. Eu gosto de pegar, por exemplo, o Anakin Skywalker, porque você pensa, se ele tivesse feito terapia, ele se tornaria o Darth Vader logo depois da mãe dele falecer,
ou após ele sair da escravidão, né? Ele era um escravo. Será que ele seria Darth Vader se ele tivesse curado suas dores do passado? Provavelmente não. Mas ele também não procuraria uma terapia. Então por isso que ele se tornou o Darth Vader. Logo depois da sua última perda muito dolorosa. Então, analisando todos os pontos, todos os fatos, a gente começa a trazer para a realidade do paciente. Pode ser que você esteja se perguntando, mas eu não entendo nada desses filmes, eu não entendo nada disso daí. Maria, o que eu vou fazer se eu não consigo utilizar isso? Esse é um ponto central. Não é agradar o paciente só com as coisas que ele gosta. É achar o ponto de convergência entre vocês, para que vocês se conectem. E aqui entra uma sensibilidade clínica também. Por exemplo, nas entrevistas ali inicial, na primeira sessão e nos nossos inícios de conversa, eu já gosto de perguntar o que ele faz no tempo livre, que coisas que ele gosta, que coisas que ele não gosta, entendendo uma parte mais pessoal do paciente também e me conectando já com aquilo, né? Então, pode ser que o paciente não seja nerd, não gosta de assistir nada, ele não gosta nem de uma comédia romântica, que você pode usar também, não gosta de novela, mas pode ser que ele assista futebol, pode ser que ele faça algum esporte, pode ser que ele goste de algum livro, pode ser que ele goste muito de alguma coisa específica que você vai conseguir utilizar. Você não precisa se tornar especialista também naquilo, mas pode ser que vocês achem algum ponto de convergência ali, né? E aí isso é legal para se conectar e também adaptar a realidade do paciente. E aí não tem nada, o paciente não gosta de nada, perdeu o interesse por tudo, pode acontecer. E aí você usa metáforas mais neutras. Em vez de um Frodo subindo a montanha, pode ser alguém subindo a montanha. E isso é importante porque trazendo isso para cada paciente adaptado, isso não é uma fórmula pronta. E a gente tem que lembrar daquela caixa de ferramentas que a gente recebeu quando a gente se formou, que a gente tem, né? De que todas as ferramentas que a gente tem, elas são e devem ser adaptadas para cada paciente. E para finalizar, eu reforço aqui uma coisa muito importante. A base que a gente tem, ela é científica. Psicologia é ciência, mas o vínculo, ele é humano. Seja a sua ciência, a TCC também, ou a psicanálise, ou qualquer uma. Sua base pode ser científica, mas o seu vínculo que você vai criar ali, ele sempre vai ser humano. E eu quero que você saia desse vídeo com uma ideia fixa de que ser um psicólogo sério não necessariamente significa ser um psicólogo robô. O terninho, ele não veio com o diploma, mas a sua personalidade tá aqui. Ela veio, ela foi construída. Use ela ao seu favor, use ela ao favor do vínculo. E não tenha medo de ser você. Você tem um ser humano ali na sua frente, também não pode ter medo de se comunicar com ele. E aí, a comunicação entre vocês dois vai ser muito mais fluida. A gente não quer que o paciente goste do que a gente gosta, mas a gente quer que ele entenda os termos da psicologia, ou que ele entenda o que está acontecendo com ele sem ter uma aula de psicologia, que ele não se inscreveu para a faculdade. Ele se inscreveu para melhorar, para se aperfeiçoar. E tudo ensinado aqui a gente usa como ponte, como conexão, para que isso aconteça mais efetivo. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para ti, já dá um like, se inscreve no canal para não perder a próxima aula. E colega psi, e quase colega psi também que é estudante, venha fazer parte da Untri. Aqui a gente compartilha muito conhecimento, temos trocas e também crescemos juntos. Até a próxima!